Fala pessoal do canal Infinitas Possibilidades, é um prazer ter você aqui, eu sou Henrique Oliveira e hoje eu vou falar com você sobre a quarta lei hermética, o quarto princípio chamado princípio da polaridade. Vamos a esse vídeo maravilhoso, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, faça parte desta família maravilhosa e qualquer dúvida deixe nos comentários que eu estarei respondendo, ok? Agora vamos ao nosso estudo de hoje. Tudo é dual, tudo tem polos e tudo tem seus pares de opostos. Semelhantes e diferentes são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O princípio hermético da polaridade nos diz que todas as coisas em nossas vidas têm um oposto e que o contraste resultante é parte do que dá significado às nossas narrativas. Por exemplo, sem saber o que é sentir falta, é difícil focar e apreciar a abundância. A polaridade das experiências de vida nos ajuda a evitar tomar as coisas como certas. O igual e o desigual são a mesma coisa, pois em tudo eles dependem do grau de ausência ou presença de um mesmo elemento. Tomemos o exemplo do calor, que é o oposto do frio. Em uma escala de temperatura, calor e frio são opostos, porém o frio nada mais é do que a ausência do calor. O que muda é o grau com que ele vibra. Quanto maior a frequência, mais próximo da polaridade do calor. E assim por diante. O mesmo vale para os sentimentos. O ódio nada mais é do que a ausência do amor. Ao dizer que os extremos se tocam, este princípio diz respeito à tênue linha que existe entre esses dois sentimentos. Sendo o amor o estado de equilíbrio, o ódio e paixão tornam-se os dois extremos. Da mesma forma, eles frequentemente caminham juntos. As verdades são meias verdades, pois elas se encontram no meio, no equilíbrio entre dois polos. Você vê um copo meio cheio ou meio vazio? É nesta metade que descobrimos, portanto, que os paradoxos podem ser reconciliados por meio da busca da verdade. Ao dominarmos nossas vibrações, portanto, podemos atingir qualquer extremo ou chegarmos mais perto do ponto de equilíbrio onde reside a verdadeira natureza de nosso ser. Uma forma de usar o princípio da polaridade em sua vida cotidiana é se estimular a refletir sobre os contrastes que aumentam a sua vibração. Por exemplo, para cada coisa ruim ou difícil que você passar, desafie-se a lembrar pelo menos de uma coisa boa. Em seguida, observe como a sua apreciação do último se torna mais potente por ter enfrentado os desafios anteriores. Além disso, perceba que tudo o que não funciona bem para você ajuda a apontar o caminho em direção ao seu oposto, a única coisa que funcionará para você. Tudo tem um outro lado, você nunca perde. Vamos dizer que você só aprende. Vamos olhar por este sentido. Nós, estudantes do hermetismo, devemos cuidar para que nosso estudo não caia no erro de ser apenas teórico. Para que o conhecimento seja útil, é imprescindível que nos torne melhores. Sócrates. E isso só é possível quando alinhamos a teoria à prática. Observando e refletindo sobre o princípio hermético de polaridade, fica a pergunta: como ele pode ser colocado em prática na nossa vida diária, nas nossas ações e para nortear nossas decisões? No Kybalion, diz que a polaridade é que habilita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, de si mesmo ou de outras pessoas. Diante disso, compreende-se que não há alquimia sem o entendimento e a aplicação deste princípio. É este conhecimento que habilitará o estudante a compreender melhor os seus estados mentais e o de outras pessoas. Mas, antes de entender como usar a polaridade na vida, é preciso saber o que ela é. Segundo o hermetismo, a lei da polaridade é um dos princípios herméticos trazido até nós através dos séculos por Hermes Trismegisto. Segundo o princípio da polaridade, tudo tem o seu oposto, e por mais que muitas pessoas vejam o oposto como algo diferente, não é.
Os opostos diferem apenas em graus, por mais que pareçam diferentes. Ódio, amor, por exemplo, são graus de mesma coisa. Assim também ocorre com medo, coragem, bem, mal, positivo, negativo, ruído, silêncio. Uma vez que duas coisas são apenas o polo uma da outra, é possível uma transmutação. E essa informação é bastante útil, diria até que é a base de todo o conhecimento alquímico e mágico. Trabalhamos muito melhor nesses campos sabendo aplicar a polaridade, cientes de sua existência e aplicação. Uma vez que duas coisas aparentemente opostas são a mesma coisa, diferindo apenas em grau, é possível transmutá-la, e é aí que entra o trabalho do hermetista. Ele vai conforme as linhas de polarização, trabalhando para alcançar o polo desejado. Por exemplo, ao trabalhar com o medo, elevando as vibrações mentais na linha do medo e da coragem, é possível simplesmente pela polarização na direção de qualidade desejada, neste caso a coragem, transformar um homem medroso em corajoso. Isso mostra que a mudança de um estado mental é ocasionada pela mudança na polaridade. Mas, veja bem, é possível transmutar coragem em medo e vice-versa, amor em ódio e vice-versa, positivo e negativo e vice-versa. Mas não é possível transmutar medo em amor, coragem em ódio e assim por diante. Isso acontece porque a mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra coisa inteiramente diferente, mas é simplesmente uma mudança de grau nas mesmas coisas. No plano físico, por exemplo, podemos transformar calor em frio, alto em baixo e assim por diante. Mas não podemos transformar calor em altura, frio em ruído. Isso se dá porque a mudança não é de natureza, e sim de grau. O estudante que entende a polaridade sabe que tudo tem o seu par de opostos. Então não há tristeza que não possa ser transmutada em alegria, que não há ódio que não possa ser transformado em amor, que não há preguiça que não possa ser transformada em atividade. E como fazer isso? Vibrando na polaridade desejada. A polaridade está em tudo, na natureza física e na natureza psicológica, levando em conta a aplicação dela no contexto psicológico das nossas emoções, podemos transmutar nossos estados mentais inicialmente pela consciência de que elas podem ir de um grau ao outro e não há impedimento quanto a isso. As induções mentais podem ser feitas para si e para outros, por meio de aplicações das mais diversas, e é por meio dela que colocamos o princípio de polaridade em ação. Inclusive, a ciência moderna está caminhando para provar que nossos pensamentos são, na verdade, emanações que criamos primeiro na dimensão mental, para materializar na dimensão física. Como podemos ver no livro Kybalion, quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que estes estados mentais são produzidos pela indução de outros, então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração, ou a polarização de um certo estado mental pode ser comunicado a outra pessoa e assim se muda a sua polaridade nesta classe de estados mentais. O princípio da polaridade e suas possíveis relações. Na ciência, o princípio da polaridade é, na verdade, uma das grandes leis universais que regem muito dos aspectos do nosso dia a dia e da ciência. A dosagem, por exemplo, é um fator imprescindível para o desenvolvimento de remédios. O mesmo fármaco que é a cura de uma doença pode servir como o veneno se ingerido em excesso. Mesmo na psicologia, em que se trata de sentimentos abstratos, é possível compreender a polarização que se dá ao excesso ou pela ausência. O excesso de proteção, por exemplo, tornará uma criança insegura quanto à sua própria capacidade de autoproteção, enquanto o que a falta dela poderá transformá-la em um agente da agressividade. Na astrologia, a aplicação dos polos é utilizada, por exemplo, no estudo dos aspectos planetários. Cada planeta possui seu grau de vibração variando entre quente e frio. Marte, por exemplo, é um planeta de vibração quente, enquanto que Plutão possui uma vibração fria. Se você gostou de saber sobre a lei da polaridade, assista também a história por trás das leis herméticas e saiba mais sobre os demais princípios universais clicando acima no seu canto superior
superior direito. Bom, eu espero que eu tenha conseguido agregar valor na sua vida. Fiz esse conteúdo denso para que você entenda sobre o princípio de polaridade. Nós estamos nessa série das 7 leis universais que está escrita no livro Kybalion, e nós terminaremos com as outras 3 leis que faltam. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E se ficou alguma dúvida para você, se algo não ficou claro, coloca nos comentários que eu estarei te respondendo, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.